E aí, pessoal? Hoje eu gostaria de trazer para vocês o primeiro tema de verdade desse canal. No entanto, claro que a gente tem mais delongas, mais advertências, coisas que devem ser ditas sem as quais não se pode mergulhar de fato nesses assuntos, né? Então, nessas temáticas, nessas tratativas, acredito que seja muito difícil partir de todas as coisas que a gente vai partir aqui nesse canal, só não se tiver alguns esclarecimentos. O primeiro deles é que eu estou gravando de dia que pode ser que tenha sons residuais aí, mas espero que eles não apareçam. O mais importante desse vídeo se baseia em premissas e termos. Então, aqui nesse canal a gente vai partir de inúmeras premissas. Essas premissas são complexas, muitas vezes não tenho ali o interesse em discorrer esses contextos e esses eventos muito minuciosamente. Até pelo fato de que outras pessoas já o realizaram até de forma mais aprimorada do que eu. Então, eu tentar apenas refazer a roda nesse conceito não é tão interessante. O interessante é a inovação que está sendo trazida aqui no canal. Então, muitas vezes, a partir das coisas que eu estou mencionando, pode ser investigado, pode ser procurado aí afora. Tem toneladas de livros e vídeos a respeito de todos os assuntos que estão sendo ditos aqui. O importante é a linha de raciocínio que ele seguirá, né? Então, que todas essas coisas estão apontando para uma mesma conclusão. E é isso que a gente vai querer observar, principalmente do ponto de vista filosófico. Mas para se observar do ponto de vista filosófico, né, adotando todas essas premissas, sejam elas complexas ou não, consiga eu explicar ali para vocês um pouquinho ou não, a gente vai utilizar termos e é nos termos que ficando um pouco complicado de fato. Então tem muitos termos que eles se distanciaram do seu sentido original e hoje para nós eles, né, ou não são conhecidos ou exibem até um significado diametralmente oposto ao que ele era no começo. Às vezes não tanto isso, né? Mas eles já se corromperam ou se desfragmentaram ao longo do momento da sua criação, né? Ou pelo menos do momento em que foram cunhados na língua que a gente utiliza como língua originária. Então, ou língua nativa, né? Então, na nossa língua nativa, a gente toma alguns termos muitas vezes pela sua conotação, pelo seu surgimento último, e a gente vai tentar esclarecer alguns, pelo menos alguns que a gente vai utilizar no próximo vídeo aqui, para não esclarecê-los no vídeo diretamente. Afinal de contas, a gente precisa do tempo do vídeo, né? Então, o primeiro deles é que a gente vai falar, inclusive é até tautológico, né? Fazer a etimologia do termo etimologia. Porque a etimologia vem ali da união do logos, né? O logos ele sempre tem esse sentido de estudo, no entanto, ele está relacionado à palavra propriamente dita, né? Então, a gente fala ali do estudo do étimo, né? Étimo, essa palavra que vem do grego etumon, vem do sentido de um primado do próprio termo, ou seja, o significado de origem real dessa palavra. Então, o étimo é quase como o radical primeiro da palavra, né? Ele é o que vai acabar gerando ali todos os outros sentidos provenientes dele, né? Então, esse étimo, ou seja, essa premissa da palavra, ela é muito importante. Ela nos revela ali, inclusive, uma das ferramentas primordiais da filosofia, que é utilizar a linguagem para o conhecimento da própria realidade ou dos objetos contidos na realidade. Quando Sócrates estabelece a maiêutica, ele faz ali a regressão das palavras para que etimologicamente a gente possa perceber qual é o seu referente eh, expresso, mais axial, ou seja, mais central naquele próprio termo que a gente muitas vezes utiliza de maneira descabida ou desmedida, né? Mas falando ali já de uma etimologia, então, se a gente já está tratando de etimologia, a gente pode falar também da metafísica. Então, essa talvez seja a palavra que eu tenha mais interesse em descamar. No entanto, eu nem entendo porque ela acabou adquirindo um significado tão adverso do que ela realmente é. Afinal de contas, a etimologia é uma junção de duas palavras, meta, além,
e física ou physique, que seria a natureza. Então, tudo aquilo que está além da natureza, né? Mas se está além da natureza significa o quê? Que está depois ou que está antes, né? Bom, dentro da minha percepção, as duas coisas são uma, né? Então, tudo que está além da natureza, ele se coloca como causa e como efeito último. Então, é muito importante que se estude a metafísica quase como um cerne para toda a filosofia, quase como uma, um ponto de encontro de todas ali as subcategorias, né, da filosofia ou campos da filosofia que se debruçam em temas específicos. Todos eles estão, de certo modo, voltados à forma ou à essência das coisas, que seria, de fato, a metafísica. Então, o que as pessoas entendem sobre metafísica é quase como uma abstração. E isso seria difícil, né, de se curvar quando está muito estabelecido. A gente precisa retornar ao seu sentido original, né? Então, metafísica seria o tecido causal da nossa fisicalidade, ou seja, da nossa natureza, da realidade que a gente vive. Também o seu destino. Representa ali o conceito que a gente tem da realidade em si. Então, ela está despida de todos os seus objetos, de toda a concreção dos objetos, né? Ela teria uma ideia, uma essência, um primor que, se analisado, estabelece para nós todas as regras da realidade, todas as constâncias da realidade e até mesmo as suas variáveis. Então, tudo isso está expresso dentro da metafísica. Até mesmo a consciência, ela pode ser um objeto de estudo dentro da metafísica, e por isso que esse termo ele é tão importante, né? Ele seria quase como um núcleo da filosofia, na minha percepção. E a gente tem outro termo ali que eu gostaria de destrinchar também, que é noologia. Seria um dos campos ali da filosofia, e ele estuda o nous, né? Nous é a mente, né? É mais comumente aceito esse termo, né? Mente, para significar nous. Então, o estudo da mente, ou seria mais especificamente o estudo dos processos psicoespirituais. Por que isso? Porque a palavra nous também está relacionado à razão, está relacionado ali a outro termo que é espírito. Então, alguns filósofos utilizam ali como uma maneira de estudar a mente. No entanto, utilizando também de processos espirituais, analisando processos que são psicoespirituais, que têm relação com a psique, com a psicologia humana, mas que também têm relações com a experienciação espiritual dos seres humanos. Então, é um campo da filosofia, ele vai abranger um monte de coisas como imaginação, criatividade, memória, tudo o que, de certo modo, a gente vê na psicologia como processos cognitivos, mas que eles têm uma profundidade essencial. Então, aqui eles são estudados na essência, dentro do que a gente considera ser a mais fina filosofia, né? Alguns autores, como Mário Ferreira dos Santos, se debruçam muito na noologia. Então, é interessante que a gente tenha esse termo como algo a ser conhecido. Esses termos que eu trago para vocês, não que todos sejam desconhecidos, né? Alguns são, mas alguns são na sua maioria, né? Na maioria dos casos. Mas outros termos eles somente não têm a significação que deveria ter, né? Por exemplo, acredito que se todos entendem o que significa a palavra paradigma, que vem do grego paradeigmos, ou seja, modelo, exemplo, a gente sabe também que o paradigma é quase como se fosse a zona comum da produção humana, né? Então, os paradigmas eles moldam aquilo que será a base para onde o ser humano ele vai continuar construindo as coisas, sejam conceitos, ideias, pensamentos, tecnologias, qualquer coisa, né? Então, o paradigma é aquilo que firma o modelo ou o exemplo a ser seguido daqui para frente. Então, a gente tem muitas mudanças nos paradigmas de todos os tempos, e esse seria uma das análises ali que eu queria trazer no início desse canal. Então, o próximo vídeo ele provavelmente vai se debruçar nisso, mas só concluindo aqui todo o raciocínio, é complicado, né, quando a gente parte de várias premissas. Então, para de fato iniciar algo. Essas premissas são quase como tempos históricos, estágios ali do pensamento e da cultura humana.
Também pode ser ali uma visão de mundo ou o Zeitgeist, né, que é o espírito da época. O espírito da época ele é bem parecido com o paradigma ali, né? Ele que seria comum entre o espírito humano naquele determinado momento, ou seja, todas as suas produções estão seguindo mais ou menos o mesmo fluxo, ou tem um item em comum, né? Se a gente fala, por exemplo, da internet, ela é um item desse Zeitgeist, ou seja, desse espírito da época. O espírito da época ele determina tecnologias que são bem avançadas. Então, qualquer um que nasça no Ocidente nesse tempo, é, hum, quase em todos os casos, né? Nos países principalmente mais urbanizados do Ocidente que têm uma taxa de capitalização mais alta, né, por vendas ali desses aparatos eletrônicos também para a base da população, a gente pode dizer que a internet ela é comum a todos. Então, se você não sabe o que é a internet, você está numa caverna. Obviamente, pelo fato de que ele faz parte não somente do paradigma, ou seja, faz parte da onde se encaminhará as produções daqui para frente, mas também faz parte ali do Zeitgeist, ou seja, do espírito da época. Então, ele faz parte do que seria especificamente a zona comum de intelecção humana naquele determinado ponto, naquele determinado tempo. E quando a gente trata disso, é meio complicado iniciar um assunto com tantas premissas. Eu espero explicar algumas delas, alguns termos, inclusive, sem me delongar tanto. Então, fica aí os avisos finais, né, para o início desse canal, e acredito que a partir disso a gente possa ter o nosso primeiro assunto. Então fiquem atentos aí aos próximos vídeos e em breve eu trago mais conteúdo para vocês. Até mais!